Queridos irmãos, como é que vocês estão? Uma boa noite para vocês. Tá tudo jóia? Vocês estão acompanhando a leitura direitinho? Estamos todos nas mesmas páginas, nos mesmos capítulos? Bom, notícia boa, notícia muito boa. Nosso personagem principal ressuscitou. Mateus 28, Marcos 1 e Marcos 2. Foi o que lemos hoje. E eu queria trazer umas questões aqui que eu achei muito interessante no fato de eu estar lendo, que me geraram essa dúvida sobre a importância da ressurreição. Vamos começar em Mateus 28. Jesus ressuscita, glória a Deus. Ele falou que ia fazer e fez. Ele ressuscitou, gente. Ressuscitou. E foi uma obra divina. Não foi à toa que isso aconteceu, ele ressuscitou. E eu queria citar uns 3 pontos aqui antes da gente entrar de fato no livro, de fato no que está escrito. Eu queria citar 3 pontos sobre a importância da ressurreição de Cristo. Primeiro ponto, a ressurreição de Cristo, ela testifica a divindade de Cristo. Eu quero ler com vocês em Romanos 1,4, tá? Eu não deixei nada preparado aqui, eu vou abrir rapidinho aqui, Romanos 1,4, fechou? Se vocês quiserem abrir por aí também, se tiver fácil para vocês, tá? Mas vamos lá. Em Romanos 1, versículo 4, nós lemos o seguinte: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, ele testifica, ele fala, olha, é o seguinte, Jesus, ele tem natureza divina, ele é Deus, porque senão ele não ressuscitaria dos mortos. Segundo, que eu acho muito importante da ressurreição de Cristo, essa ressurreição, ela mostra, ela revela a vitória de Cristo sobre a morte. E é isso que nós vamos ler lá em 2 Timóteo 1,10, tá bom? Rapidamente. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, ok? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Olha só, sabe, Jesus é mostrando que a sua ressurreição, ela vence a morte. Terceiro ponto, ela proclama a eficácia e salvadora obra de Cristo. A obra salvadora de Cristo, ela diz isso. Ela é um final, é o grande finale para mostrar a obra que Jesus fez, de salvação por nós. E eu quero abrir com vocês aqui em... Fala, pastor. Pastor Claudinho acabou de entrar aqui, gente. Aqui em Romanos 4:25. Romanos 4:25. Vamos ler aqui, Romanos 4 e versículo 25. O qual por nossos pecados foi entregue, e não para por aí o versículo, o qual por nossos pecados ele foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então nós vemos a importância da ressurreição de Cristo. Existe um fato profundo que engloba a ressurreição de Cristo. Não foi à toa que ele ressuscitou, sabe? A salvação, ela termina aí, ela termina na ressurreição de Cristo. Na verdade, em que ele venceu a morte. Na verdade, em que ele mostrou que ele é de fato Deus. E nós vemos esse capítulo muito interessante, começando com Maria e outra mulher indo até o sepulcro de Jesus. E quando elas chegam lá, o sepulcro está todo aberto. Está todo aberto. Mas eu acho isso muito interessante. O sepulcro, a rocha, a pedra que estava ali no sepulcro, ela não foi aberta para que Jesus saísse. Não, Jesus não precisava disso. Jesus não precisou disso. A porta, ela foi aberta para que as mulheres vissem. Para que as mulheres vissem o vazio. Para que as mulheres elas pudessem ver que não tinha mais ninguém ali dentro. Por isso que a rocha foi arrastada. Por isso que a rocha não estava mais tampando o sepulcro. Não era para Jesus sair, mas é sim para que as mulheres pudessem entrar e ver que não tinha mais ninguém ali dentro. E mais uma vez eu friso, aquelas mulheres, elas foram as primeiras missionárias. Por causa que elas testificaram da ressurreição de Cristo. Porque logo que elas estavam chegando, Jesus, ela vira e fala: seguinte, pessoal, sou eu, tô vivo. Agora vocês dão meia volta e vão falar lá com os discípulos. O nosso papel como missionários, como evangelistas que vão lá para fora, que fazem evangelismo,
Não é falar sobre o amor e sobre a ressurreição de Cristo, sobre a salvação de Cristo através da ressurreição dele. Então, essas mulheres, elas foram as primeiras a falar sobre a ressurreição de Jesus. Ou seja, as primeiras missionárias que nós temos registro na Bíblia, sabe? E aí Jesus, ele aparece para os discípulos, né? Mostrando, testificando para eles que de fato aconteceu. De fato aconteceu, ele ressuscitou. Ele ressuscitou dos mortos, ele venceu a morte. E isso é uma parada, assim, muito louca, sabe? É muito louco isso, esse fato ter acontecido. E aí Jesus, ele vem e faz a grande comissão. O id, né? Ide, pregar o evangelho, né? Fazer discípulos, batizar em nome do Espírito Santo, em nome do Pai. Enfim, ele designa, ele dá um norte para essas pessoas. Porque imagina só, quando Jesus morreu, imagina sem rumo que foi. Imagina a perdição que foi. Porque todos estavam ali unidos por causa de Jesus. Todos estavam ali unidos por causa de Jesus. Sabe quando você vai na casa do seu amigo, da escola, por exemplo? Aí chega lá, ele tem outros amigos. Só que aí, tipo assim, você conversa com todo mundo enquanto seu amigo tá lá. Porque quando seu amigo não tá lá, você fica meio tipo, caraca, o que eu faço agora? Saca? Então, a união daqueles discípulos, como eu falo, o propósito estava unido ali, enquanto Jesus estava ali. Porque quando Jesus não está mais ali, o propósito, ele se perde. Mostrando que o verdadeiro centro do evangelho, a verdadeira essência do evangelho é Jesus. Nada além dele. Não é mais nada que vai conseguir unir a gente, não é mais nada que vai conseguir fazer a gente cumprir nosso propósito aqui na terra, senão Jesus. E essas pessoas, elas ficaram perdidas sem Jesus. Elas ficaram sem norte, elas ficaram desacreditadas, sem fé. Elas ficaram com sentimento ruim. Sentimento tipo, caraca, eu dediquei aqui 3 anos da minha vida e o cara morreu e acabou. Mas Jesus, ele vem, ressuscita, ele mostra pra eles. Ele volta pra eles e mostra pra eles. Olha, esse sou eu. Então agora é o seguinte, eu vou dar um norte pra vocês não ficarem sem propósito. E tanto que no final ele fala, mas eu sempre vou acompanhar vocês. E eu acho muito interessante que lá em Mateus 1, a gente vê falando sobre Emanuel. Quem lembra? Falando sobre Emanuel, né? Que ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Mas aqui em Mateus 28, a gente tem, olha esse final. Eu vou tentar achar aqui rapidamente, não tinha parado para pensar. Mas olha só, que interessante. Mateus 28, versículo 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ai, meu Deus, que parada louca. Porque lá em Mateus 1, nós vemos Jesus, ele literalmente sendo chamado de Emanuel no começo de tudo. Antes de Jesus nascer, ele já tinha essa promessa de ser o Emanuel. E aqui em Mateus 28... Mateus capítulo 28, no último versículo, que é o versículo 20, fala que exatamente que ele vai estar conosco até o final dos dias, em todos os dias, até a consumação dos séculos. Gente, Emanuel significa Deus conosco. E aqui em Mateus 20 fala Deus conosco. Olha isso, velho. Olha o evangelho, como é que ele funciona. Olha como é que ele liga os fatos. Se você não pira com isso, você tá maluco. Mas enfim, agora a gente entra em Marcos. E eu queria deixar alguns pontos interessantes em Marcos, que eu notei praticamente. Marcos é rápido. Mateus, ele dá mais detalhes ali, que é uma parada mais do judeu. Você vê que ele fala sobre a genealogia e tudo. Marcos não. Marcos, ele começa rápido, e já vai acontecendo. Tanto que esses 2 primeiros capítulos que lemos de Marcos, a gente já tá quase no meio da história de Mateus, sabe? Ele é muito rápido, ele é muito direto no que ele fala. E eu achei isso muito interessante, por quê? Por causa que são leituras diferentes, porque são leitores diferentes. Mateus, ele escreve para os judeus. Tanto que ele tem alguns aspectos dos judeus de ficar falando sobre a questão das profecias, do cumprimento das profecias. Mas aqui em Marcos não. Sabe para quem que Marcos escreve? Para os gentios. Para as pessoas que não são judeus. Entende? Para ter um entendimento sobre a vida de Cristo. Né? Eu até mandei para vocês uma introdução ao livro de Marcos. Eu vou ler aqui rapidamente alguns pontos que eu achei muito interessante do livro de Marcos, que eu acho que vai ser legal da gente saber, ter esse background, antes da gente entrar no livro de fato, tá? É um livro rápido, são 14 capítulos só, de Marcos, a gente vai conseguir acabar rapidinho. Por que a gente deve estudar esse livro? Primeiro, Marcos, ele fala sobre Jesus, o ministério da vida de Jesus, a morte, a ressurreição, os seus milagres, o que ele fez. Ele enfatiza principalmente a missão de Jesus como Messias, tá?
Vamos lá, quem escreveu esse livro foi Marcos, também conhecido como João Marcos, ok? Ele não era um discípulo original, a gente sabe disso. Ele se torna um assistente de Pedro, do nosso Pedro, aquele que a gente conhece. Vamos ver. Tem alguns detalhes sobre a vida de Marcos, isso não é tão relevante assim pra gente. Quando ele foi escrito, mais ou menos em Roma, né? 64 depois de Cristo, 70 depois de Cristo. Para quem e por que esse livro foi escrito? Para quem? Olha só que interessante. O livro ele tem citações aramaicas e expressões em latim, explicando alguns conceitos judaicos. Ou seja, o público dessas pessoas, o público de Marcos era principalmente romanos e outras pessoas gentias, que não conheciam a cultura judaica, então ele tinha que decifrar alguns conceitos, sabe? Então é isso, a gente vai aprendendo mais sobre Marcos. Eu acho, Marcos, que ele foi bem rápido, ele foi super direto, já fala do nascimento, depois ele já fala do batismo, e depois já começam os milagres, enfim, mega rápido. E assim, gente, eu tô com vocês nessa, beleza? Eu finalizo por aqui, Marcos a gente vai entrar mais, tá bom? Eu vou fazer o upload desse vídeo aqui também no YouTube, ok? Esses 3 detalhes que eu falei sobre a importância da ressurreição de Jesus, eu tirei do meu manual de teologia sistemática, beleza? Dessa parte aqui, onde fala sobre os ofícios de Cristo, no caso, quais são as suas particularidades. Aqui a gente tem algumas questões, como a ascensão de Cristo, a importância da ressurreição. Nós temos aqui também provas da ressurreição, enfim, estado de exaltação de Cristo, muita coisa muito interessante, tá? Se vocês quiserem mais desse livro, se vocês quiserem mais conteúdo, se vocês tiverem dúvida, não deixem de me perguntar, tá? Eu faço um vídeo específico sobre essa dúvida, a gente tira ela, tá? Vai ficar muito show de bola. E é isso, gente, a gente já terminou o primeiro livro, tá ligado? E a gente tá, assim, a todo vapor, vamos nessa, não desistam, tá? Não desistam, não deixem de ler. Se você tem dificuldade para ler à noite, lê de manhã, assim, eu não sei que horário que vocês leem, o meu horário de ler ele é 5h30 da manhã, tá? Pra tipo assim, eu ficar pensando na mensagem o dia todo, e de noite eu faço um vídeo sobre, e também pra chegar de noite eu ter alguma urgência e deixar de ler aquele dia, sabe? Então eu prefiro ler de manhã pra, tipo, como eu falo, liberar meu dia, tá ligado? Mas, gente, não deixem de ler, vamos firme aí. 100 dias é tão pouco, tá muito pertinho, beleza? Gente, então é isso. Vocês fiquem com Deus aí, beleza? Amanhã a gente vai ter avivamento e vai estar todo mundo junto aqui, se Deus quiser. Beleza, gente? Vocês fiquem com Deus, tamo junto nessa missão aí, hein? Com Deus!